Olá, meus queridos irmãos e amigos, um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no que disseram dois pastores conhecidos, dois pastores presbiterianos, sobre a Páscoa, a circuncisão, o batismo e a Santa Ceia. Pastores Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos. O pastor Hernandes Dias Lopes disse: a Igreja Presbiteriana do Brasil crê na doutrina da aliança e por isso ela batiza seus infantes. Assim como Deus firmou aliança com Abraão, pai dos crentes, lá em Gênesis 17, para ser o seu Deus e da sua descendência, Deus também firma conosco uma aliança perpétua. Lá na antiga aliança, o sinal era a circuncisão. E Paulo diz em Romanos 4 que era o selo da fé, e diz em Colossenses capítulo 2 que o batismo é essa circuncisão. Assim como a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Não se circuncidavam as crianças lá no selo da fé com base na fé da criança, porque eram circuncidadas no 8º dia, mas com base na fé dos pais. Assim também, na nova aliança, nós batizamos os infantes, não com base na fé pessoal, mas com base na fé dos pais. Não se batiza qualquer criança. Nós não batizamos, nós não cremos em regeneração batismal. A Igreja Presbiteriana não oferece a ceia do Senhor às crianças. Por quê? Porque é muito simples. A ceia exige um elemento fundamental. É necessário autoexame. Examine o homem a si mesmo. Esse foi o pronunciamento do pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Augustus Nicodemos disse: nós cremos que o batismo substituiu a circuncisão, da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela Santa Ceia. Por isso, nós trazemos nossos filhos para serem batizados. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes está dizendo que assim como Abraão recebeu ordem de Deus para circuncidar todas as crianças no 8º dia do seu nascimento, a aliança da circuncisão, a Igreja Presbiteriana batiza crianças, porque o batismo é como se fosse a circuncisão. O pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, diz que a circuncisão era o selo da justiça da fé e que o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, fala que o batismo é a circuncisão. Lamentavelmente, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas reformadas têm usado erroneamente o ensino da circuncisão
ou a aliança da circuncisão para justificar o batismo de crianças. Eles dizem insensatamente que assim como os bebês judeus eram circuncidados no 8º dia, os bebês ou as crianças nascidas dentro da comunidade cristã também devem ser batizadas, porque o batismo é a circuncisão. Eles estão redondamente enganados, porque o batismo nunca foi e nunca será a circuncisão. Naquela época, todo menino, todo escravo nascido em casa e todo escravo que fosse comprado eram circuncidados, sendo fiéis a Deus ou não. Para ser circuncidado, não levavam em conta a vida espiritual. A circuncisão era um sinal estabelecido por Deus somente para o povo judeu. Leiam, por gentileza, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 13. A marca fazia lembrar que eram judeus e que pertenciam ao povo de Deus. Nós também somos o Israel de Deus, espiritualmente falando. Mas nem tudo o que foi passado para Israel deve ser praticado pela igreja hoje. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 11, que a circuncisão é o sinal da justiça da fé, mas para os judeus. É importante salientarmos também que o apóstolo Paulo não está dizendo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, que o batismo substituiu a circuncisão, mas está se referindo a uma circuncisão espiritual. É uma expressão metafórica, figurada. Ele está dizendo que o batismo é uma circuncisão espiritual interior. A circuncisão era um procedimento cirúrgico exterior. O apóstolo Paulo não está dizendo que o batismo é a circuncisão. Ele está dizendo a mesma coisa que o profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, disse que era necessário que os israelitas circuncidassem seus corações. O apóstolo Paulo está dizendo aos colossenses a mesma coisa que Moisés também disse para os israelitas em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, que eles precisavam circuncidar os seus corações. Meus queridos irmãos e amigos, como podem perceber, o pacto ou a aliança da circuncisão tem tudo a ver com a formação de uma nova nação. É um pacto ou uma aliança literal e não espiritual. Dizem alguns escritores e pais da igreja, como Irineu de Lyon, Orígenes de Alexandria, Hipólito de Roma, Cipriano de Cartago, Gregório de Nazianzo, João Crisóstomo, Basílio, Agostinho de Hipona, dentre outros, que o batismo infantil acontecia desde a época apostólica. Eles estão redondamente enganados, completamente equivocados.
equivocados. Por quê? Porque não há nenhuma fonte bíblica falando sobre isso. Não há nenhuma fonte histórica confiável falando sobre isso. Jesus o Cristo foi circuncidado no 8º dia de nascimento. Por gentileza, leiam lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 21. Jesus o Cristo, na 6ª semana depois do seu nascimento, foi apresentado no templo. Por gentileza, leiam lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 40. Jesus o Cristo foi batizado com quase 30 anos. Meus queridos irmãos e amigos, o batismo é a certidão de nascimento do cristão, assinada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O batismo é um compromisso que assumimos com Deus e onde declaramos que estamos arrependidos pelos pecados que cometemos e que desejamos fazer parte do seu corpo, a igreja. Quais são as igrejas que batizam crianças quando um dos pais ou responsáveis é membro da igreja? Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Ortodoxa Oriental, Igreja Assíria do Oriente, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, Igreja Inglesa, algumas igrejas congregacionais e a Igreja Metodista. Meus queridos irmãos e amigos, a Santa Ceia não foi substituída pela Páscoa, mas foi instituída um dia antes da Páscoa. Jesus o Cristo não comemorou a Páscoa. Ele foi o nosso Cordeiro Pascal. Para que os meus queridos irmãos e amigos possam entender melhor a diferença entre a Páscoa e a Santa Ceia, vamos fazer rapidamente um paralelo. Páscoa, em hebraico, significa Pessa. Traduzindo, significa passagem. Na Páscoa, os judeus, até hoje, comemoravam e comemoram a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus, o Todo-Poderoso, libertou o seu povo depois de 400 anos vivendo como escravos. Isso aconteceu mais ou menos há 3.500 anos atrás. A Páscoa durava 7 dias, do dia 15 de Nisan até 21 de Nisan. Sendo que o dia 15 de Nisan, primeiro dia da festa dos pães asmos, a Páscoa, e 21 de Nisan, o último dia da festa dos pães asmos, a Páscoa, era feriado ou sábado cerimonial. Não confundir com o sábado semanal. Ninguém trabalhava. Era feriado. Leiam, por gentileza, no livro de Levíticos, capítulo 23, do versículo 5 ao versículo 8. Como eram os procedimentos da Páscoa? No dia 10 de Nisan, era separado um cordeiro de 1 ano e sem defeito, sem mácula, para a Páscoa. Cada família separava um cordeiro, mas se a família fosse pequena demais para comer o cordeiro, ia sobrar muita carne, ela podia chamar o vizinho mais próximo
para compartilhar. Por gentileza, leio lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 e 4. Esse cordeiro que foi separado no dia 10 de Nisan, ficava esperando até o dia 14 de Nisan. No dia 14 de Nisan, véspera da Páscoa, à tarde, era levado junto com as famílias até o templo para ser sacrificado pelo sacerdote. Depois do sacrifício, a carne desse cordeiro era levada para casa para o jantar da Páscoa na noite do dia 15 de Nisan. E a Santa Ceia? E a Santa Ceia? Jesus o Cristo realizou a Santa Ceia na noite do dia 14 de Nisan, véspera da Páscoa. Preste atenção, segundo o calendário judaico ou bíblico, a noite vem primeiro que o dia. É como está lá no livro de Gênesis. E foi a tarde corresponde à noite, e amanhã, o primeiro dia. E foi a tarde, que corresponde à noite, e amanhã, o segundo dia. Então Jesus realizou a Santa Ceia na noite de 14 de Nisan. Guardem bem o que estou dizendo. Quando terminou a Santa Ceia, que não tem nada a ver com a Páscoa, foram para o Horto das Oliveiras. E diz a Bíblia que naquela noite, lá no Horto das Oliveiras, Judas apareceu com os soldados e levaram Jesus preso para Jerusalém. Naquela noite foi zombado, chicoteado, escarnecido. Amanheceu, manhã de 14 de Nisan, e Jesus foi levado ao Sinédrio. Quem o recebeu lá no Sinédrio? Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Depois do Sinédrio, é levado para o Pretório, residência oficial do governo romano Pôncio Pilatos. E a Bíblia diz, no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 28, que os judeus que acompanhavam não entraram no pretório para não se contaminarem, porque logo mais comeriam a Páscoa. Dali do pretório foram para o Gólgota. Chegaram ao Gólgota às 9 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, Jesus o Cristo deu o último suspiro e morreu. E nessa mesma hora, a hora nona, às 3 horas da tarde, estavam sendo imolados lá no templo para o jantar da Páscoa, os cordeirinhos. Por isso que Jesus o Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, a Santa Ceia nos faz lembrar do sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz. É por isso que Jesus o Cristo disse: fazei isso em memória de mim. O que significa essa expressão? Significa lembrar e repetir o mesmo procedimento de Jesus. Significa tornar presente um grande e singular momento que aconteceu no passado. Portanto, na Páscoa se comemora a libertação dos israelitas da escravidão egípcia e apontava para Jesus. Já a Santa Ceia nos faz lembrar do sacrifício expiatório de Jesus o Cristo na cruz. O cristão não deve celebrar a Páscoa, mas deve celebrar
a Santa Ceia. Portanto, mesmo a Páscoa apontando para Jesus o Cristo, não quer dizer que foi substituída pela Santa Ceia. São dois acontecimentos diferentes. Os cristãos não devem celebrar a Páscoa, como já disse, mas devem celebrar a Santa Ceia, porque foi uma ordem de Jesus o Cristo. Fazei isso em memória de mim. Fazei é um verbo que está no imperativo afirmativo. Meus queridos irmãos e amigos, muitos cristãos dizem insensatamente: não há nenhum problema batizar quando é criança, ou quando é jovem, ou adulto. O importante é ser batizado. Muitos cristãos dizem insensatamente: não tem nenhum problema se a circuncisão foi substituída ou não pelo batismo. Muitos cristãos dizem insensatamente: não há nenhum problema se a Páscoa foi ou não substituída pela Santa Ceia. Muitos cristãos dizem insensatamente: não há nenhum problema pregar a doutrina da predestinação, mesmo que alguns a acham diabólica. Muitos cristãos dizem insensatamente: não há nenhum problema a igreja desfilar no carnaval. Muitos cristãos dizem insensatamente: não há nenhum problema realizar o casamento de pessoas do mesmo sexo na igreja, como propôs o Papa. Muitos cristãos dizem insensatamente: o casamento não deu certo, se separa. Meus queridos irmãos e amigos, por incrível que pareça, tem cristãos que apoiam a agenda woke. A igreja, preste atenção, a igreja é uma instituição divina e foi criada por Deus, o Todo-Poderoso, lá no céu. Ela tem suas doutrinas, seus mandamentos, suas determinações. A igreja não é casa da mãe Joana, não é um antro de perdição. Que fique bem claro isso. Meus queridos irmãos e amigos, nós não devemos passar pano para pastores e igrejas cujos ensinamentos não estão de acordo com a palavra de Deus. Não devemos passar pano para essas igrejas, nem para esses pastores que são famosos no YouTube. Estão ensinando errado. E com isso, levando à perdição milhões e milhões de pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, o nosso compromisso é com a verdade. É com a verdade. Doa a quem doer. O nosso compromisso é com a verdade. Doa a quem doer. Meus queridos irmãos e amigos, peço uma grande gentileza. Inscrevam-se em nosso canal. Dê o seu like. Ajudem-nos nesse trabalho. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço. Que Deus derrame ricas e copiosas bênçãos sobre todos os meus queridos irmãos e amigos.